Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Olha aí, minha gente, estamos aqui mais uma vez. Vamos iniciar uma nova jornada que vai ter como característica maior uma conversa franca, sincera e muito esclarecedora sobre um item que tem tudo a ver com, em termos humanos, logicamente, com a sustentação da nossa alma. Sabia? Isso é uma leitura que, depois que eu mergulhei em todos os pequenos departamentos desse assunto maravilhoso e, de certa forma, tão novo quanto a cirurgia plástica, algo que muita gente ainda não entende, mas depois que eu mergulhei para me preparar para essa entrevista, eu vi o tanto que o trabalho do Dr. Euler Ribeiro Filho, a sua expertise, o seu preparo, tudo que ele teve, que com muita força de vontade, superando muitos obstáculos, ele teve que formar para se tornar profissionalmente o que ele é hoje. Uma pessoa que tem uma reputação profissional, e isso é tudo para qualquer profissional, qualquer um, em qualquer atividade profissional. Ele tem uma reputação profissional estabelecida, reconhecida e pelos seus clientes, principalmente. Há pouco eu falava que eu estava vindo para cá e eu fiz uma citação dizendo que o Dr. Euler Ribeiro Filho viria conversar com a gente sobre a sua expertise maior, que é na área, né, da cirurgia plástica. Ele é um cirurgião plástico. E o comentário que me fizeram me deu todo o trapézio que eu precisava para iniciar essa entrevista. O comentário foi o seguinte: todo cirurgião plástico, Humberto, é um grande arquiteto da nossa autoestima. Eu achei lindo esse comentário. É verdade. Imagine só, um profissional que é arquiteto da autoestima. Então eu quero começar essa minha conversa, porque com ele não tem entrevista, com ele é conversa, porque existe um lance muito fraterno. Amizade. Existe uma amizade entre nós dois que vocês nem imaginam. A solidez dessa amizade, isso me dá muito orgulho. Mas eu quero começar essa nossa conversa, doutor Euler Filho, lhe perguntando o seguinte: depois de alguém me dizer que o cirurgião plástico é um grande arquiteto da autoestima das pessoas, é uma leitura que alguém fez, um paciente fez. Como é que o senhor, meu amigo querido, define a autoestima da gente, das pessoas? Olha, Humberto, primeiro queria te agradecer a oportunidade de estar aqui presente frente a esse teu público maravilhoso e espalhado não só no nosso estado, mas no nosso país como um todo, quiçá ao longo do mundo também, por conta da reverberação dessas mídias sociais que hoje alcançam até o espaço. É verdade. Eu tenho uma frase que é minha, né? Eu criei essa frase e eu utilizo isso também como um mantra diário, que eu coloco que a cirurgia plástica ela está muito ligada àquilo que tu tem de mais puro, que é a tua alma, né? E às vezes você altera uma situação muscular, uma situação estética de um tecido nobre da mama, do abdômen, até do próprio tecido gorduroso. Você faz aquela pequena mudança no corpo, mas automaticamente você tem uma interpretação mental, psicológica e na sua alma que cura ou trata
tantos outros problemas que às vezes eram ocasionados por aquele pequeno detalhe corporal, né? Que às vezes não é o outro que vê, mas é como você se enxerga perante o espelho. E aí eu pensando nisso tudo, eu sou um desportista hoje, né? Desde muito pequeno, graças à influência do meu pai não é um desportista nato, mas é uma pessoa que sempre se cuidou muito, ele e a minha mãe. E se cuidam até hoje. Meu pai está com 80 anos, vai fazer 81, minha mãe fez 77. Caminham todo dia e sempre fomentaram na minha formação, no meu caráter, que a gente tinha que fazer alguma atividade física. Então eles me botaram no judô, eu não queria, na natação eu não queria, no futebol, não sabe, aquelas coisas. E eu fui testando várias coisas. Aí depois que você interage, você acaba gostando. Então eu fiquei na natação, eu fiquei no futebol, eu fiquei no vôlei, fiz judô, sou faixa marrom, é outro ciclo que eu tenho que encerrar. E aí o esporte se consolidou em definitivo na minha vida com o triatlon. Vindo dessa roda viva de atividades, eu descobri que o esporte, juntamente com a cirurgia plástica, elas têm uma correlação muito grande, porque elas dignificam a nossa alma, elas modificam a nossa alma. E quando a nossa alma está feliz, o nosso corpo também está feliz. Então existe toda essa situação, às vezes, de embelezamento somente, mas vai muito além disso, porque quando a gente fala cirurgia plástica, existe um binômio que diz estética e reparadora. Mas, às vezes, o que é estético para você é reparador para aquela pessoa, porque a dor, a identificação daquilo que incomoda é uma coisa que não incomoda só no olhar, mas incomoda na mente. Então, às vezes, para ti é uma besteira, mas para aquela pessoa é uma coisa importantíssima. Então, o reparo não é só físico, o reparo é mental e também da alma. Doutor Euler, uma pessoa que se olha no espelho e não gosta do seu nariz, e é uma coisa que vem de muito tempo. Não é da noite para o dia que a pessoa olha no espelho e diz, eu não gosto desse nariz. Isso já é um negócio que vem de muito tempo. De muito tempo. Aí essa pessoa trabalha e faz e acontece, consegue o recurso para investir na mudança do seu nariz, e de repente, depois de um procedimento liderado pelo cirurgião plástico, no caso, o senhor, essa pessoa se olha no espelho e se acha a pessoa mais linda do mundo. E isso, uma coisa que eu gostaria de saber é o seguinte: todo mundo quer se achar bonito, todo mundo é bonito. Então, ao trocar o nariz, essa troca, o formato do nariz, logicamente, essa troca vai levar essa pessoa a se achar mais. Então, a busca é sempre pelo mais. Não é, doutor Euler? A sua interferência tem a ver com isso, de tornar essa pessoa mais bonita, né, mais bonita, de acordo com o que ela quer, de acordo com algo que incomodava ela, quer dizer, no caso, como o exemplo que eu estou dando, o nariz. Assim, o que eu gostaria de salientar, antes de mais nada, é que... Isso é estética, né? É reparadora. Não, reparadora, também. Porque quando a gente altera a estrutura nasal, a gente acaba mexendo na função nasal. Então isso é uma coisa importante, tá? Às vezes eu vejo muitos outros profissionais não da nossa área que invadem a cirurgia plástica porque acham que, se dizendo cirurgiões plásticos, ou que conseguem modificar alguma coisa. Tem isso? Tem muito, né? Hoje a gente tem uma tentativa grande da presidência da Sociedade Nacional, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de preservação do especialista, né? Para você ter uma ideia, um cirurgião plástico hoje, para ser formado, são 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral. 6 anos na academia. 6 anos dentro da universidade. Sim. 3 anos continuando com a formação para ser cirurgião geral. Lá vai 9. Mais 3 anos para tornar-se cirurgião plástico. 12 anos. 12 anos estudando. Como é que tu me colocas uma situação de que um aprendiz, num final de semana, sábado de manhã e
pela tarde, domingo de manhã, e na segunda-feira ele está formado como um modelador nasal, um modelador de orelha, um modelador de pálpebra. Não existe isso. Não existe. A cirurgia não é o ato em si. A cirurgia é você saber indicar a cirurgia, executar de forma adequada e com segurança a cirurgia e fazer o pós-operatório desse paciente, dessa cirurgia. O fato de você executar o ato cirúrgico, qualquer um pode fazer. Agora, se ele vai ter habilidade, qualidade e segurança, tanto antes, durante e depois, isso é que é difícil. E como o paciente? Que condições o paciente tem, ferramentas que ele possa ter, que o senhor pode até esclarecer isso, para identificar isso, para identificar esse profissional cirurgião que não tem capacidade, não obedeceu os 12 anos, isso, que são requisitos fundamentais. Então, eu vou falar para aquela câmera ali. Ok. Você entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é cirurgiaplástica.org.br, e está no site da sociedade. Você vai chegar lá e tem um local que diz assim: procure seu cirurgião. Você põe o nome do cirurgião lá. Se ele não estiver vinculado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele não é nem no mínimo especialista. Então já a pule bandeira fora. Amarela já subiu. Já subiu. Outra situação, vamos dizer que ele não seja do quadro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você vai ao CRM, entra no site Regional de Medicina e vê lá se ele tem um registro como especialista em cirurgia plástica. E se não tiver? Não é cirurgião plástico. Não pode. Aí sobe a vermelha. Não está habilitado a realizar esse procedimento. Na verdade, ele está habilitado. E tem gente atuando sem estar filiado ao CRM. Existem os problemas dentro já da formação médica, de outras áreas da medicina executarem cirurgias plásticas sem o devido preparo. E existem profissionais não médicos, não habilitados, que se julgam capazes também de realizar cirurgias plásticas. Então está aí a explicação, pelas notícias que a gente tem lido de vez em quando, de pessoas que são detidas porque levaram a um perigo de morte, quer dizer, outras até morreram. Morreram, é verdade. Por causa de uma intervenção totalmente irregular. Irregular. E assim, a gente preza muito aqui no Amazonas. Nós temos também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Amazonas. O atual presidente é o Dr. Gustavo. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato também com ele. Eu estou nessa seara administrativa agora entrando no meu 7º ano. Eu fui dentro do quadro da sociedade, depois que você se torna titular. Assim, Humberto, quando você se forma, você faz uma prova para se tornar especialista dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Depois de 2 anos como especialista, você tem a capacidade de evoluir para o 2º estágio. E o 3º estágio, que é o titular, é só mediante o desenvolvimento de um trabalho que prove a sua capacidade. O meu trabalho na época foi só sobre reconstrução mamária. Então, todos os especialistas titulares, eles têm capacidade de galgar cargos administrativos. Então você entra primeiro como tesoureiro, depois como secretário e por fim presidente. Então eu galguei todos esses espaços, fui secretário 2 anos, fui tesoureiro 2 anos, secretário 2 anos, presidente 2 anos. Então acabou o meu mandato, o Gustavo assumiu. Então até ano passado eu era o presidente. E agora a Sociedade Brasileira Nacional me convidou para ser o regente do capítulo de mama do Brasil. Primeira vez que um amazonense assume esse cargo. Mas voltando ao que você me perguntou, a estrutura nasal é uma estrutura que contempla não só o formato, né, mas ela também está intimamente relacionada com a respiração. Né? Sim. Então ela tem a parte da anatomia, que pode ficar mais bela,
mas tem a parte do funcionamento, de como a gente vai respirar, que também pode ficar melhor, né? Então, para o cirurgião plástico operar o nariz, ele tem que entender também da parte funcional do nariz. Quando ele não tem essa capacidade toda... Funcional no sentido respiratório. Respiratório. Aí a gente teria que ter uma assessoria do otorrinolaringologista para fazer algumas outras alterações específicas lá de dentro, para que esse formato novo desse envelope ósseo, de cartilagem de pele e também de gordura e músculo não interfira na respiração. Eu recebi um pedido da senhora Maria da Fé Saraiva. Certo. Ela diz, pergunta do Dr. Euler, com quantos anos um jovem já pode ser operado, né, se submeter a uma cirurgia plástica? Porque hoje, ela disse que leu isso, existe uma febre de jovens querendo mudar tudo, querendo mudar. E esses jovens não estão de bem com a aparência deles e querem mudar tudo, etc. Existe uma idade que, a partir de então, os jovens podem se submeter a cirurgias ou não, isso não existe? Não, existe. Assim, preste atenção. Depende do reparo que a gente precisa fazer. O nariz ele tem um desenvolvimento que Muita gente quer mudar o nariz, doutor? Muita gente às vezes quer e às vezes precisa, né? Sim, tem isso. Às vezes quer e às vezes precisa, né? Então, assim, o desenvolvimento nasal, ele geralmente para em torno do 15º ao 18º ano de vida. Mas não quer dizer que ele cesse, porque a cartilagem, se você vê as nossas extremidades, o nariz, as mãos, os pés, as orelhas, elas geralmente continuam crescendo em proporções menores, mas crescem. Então, a partir do 15º, 16º ano de vida, a gente já pode fazer algumas alterações nasais. Quando é desse ponto de vista da função e às vezes do ponto de vista da anatomia, que não agrada tanto. Mas, vamos lá. Vamos falar daquela criança que nasceu com aquela falha no lábio. Lábio leporino, né? E às vezes tem a falha também dentro da boca. E no céu da boca. No céu da boca. E às vezes essa falha passa para dentro do nariz. Então essa criança, eu tenho que fazer o primeiro reparo entre o 3º e o 1º ano de vida. Às vezes faz mais tarde, mas quanto mais cedo nós fizermos, melhor com certeza vai ser o resultado. E para isso já existe especialização só para tratar essa área, né? Que são dos defeitos da face, a cirurgia plástica para defeitos da face. Então é uma outra subespecialidade, né? Que aí é uma parte praticamente só reparadora. Mas eu te pergunto, quando eu faço o reparo, eu não mexo na estética? Então, como é que eu diferencio que cirurgia plástica, essa cirurgia plástica é estética, essa cirurgia plástica é reparadora? Claro, não tem. Claro, não tem. É uma inter-relação que, se você fragmentar, uma vai estar interdependente da outra, a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Eu posso reparar de qualquer jeito? Não. Eu tenho que reparar de um jeito que esteticamente você coloque aquela paciente ou aquele paciente dentro de um contexto de normalidade. Então, buscando sempre o que é mais normal, né? Outra coisa, vocês sabiam que todos nós somos assimétricos? Então, não tem uma mão do mesmo tamanho da outra, não tem um pé do mesmo tamanho do outro, um quadril. Então, o pé é maior do que o outro, se eu sabia, mas na mão eu não sabia. Na mão, se você medir... Olha... tem um dedo que não é maior. E igual, não é que é verdade? Exatamente, né? Então, a gente é totalmente assimétrico. E a assimetria é que dá a beleza. Então, às vezes, você vai operar o nariz, antes de mais nada, eu tenho que fotografar de frente, com o nariz para cima, de lado, outro lado, semi-perfil, para eu já alertar o paciente ou a paciente, esse teu orifício narinário é diferente desse. Essa tua ponta nasal é um pouco mais alta que a outra, porque às vezes elas querem uma simetrização perfeita que nem Papai do Céu consegue. Olha só. Entendeu? Então, isso aí a gente tem que estar atento para mostrar para o paciente antes, porque depois do convencimento, você até
consegue provar, mas isso não entra na cabeça da paciente muito fácil no pós-operatório. Então você tem que fazer no pré-operatório essas nuances. Por exemplo, face. Hoje, eu acho que quem mais opera paciente acima dos 60 anos em Manaus sou eu. Eu tenho o curso de gerontologia, então a gente tem uma procura muito grande dos pacientes acima de 60 anos. Então, quando a gente vai fazer a face, por exemplo, o que incomoda muito na visão do paciente é, às vezes, o excesso de pele da pálpebra superior. Que aí tu tem esse problema. Eu estou tendo esse problema. Tá? Eu não nego, não. Eu me olho no espelho e digo, eu estou com esse problema. Aí, por exemplo, às vezes tu vê um sombreado, isso aí já te incomoda, porque diminui um pouquinho o teu campo de visão, essas coisas todas. Aí, quando eu fizer a tua foto, eu vou te mostrar. Humberto, olha como esse teu sulco aqui é diferente do outro lado. Então, quando eu for incisar, eu tenho que incisar no sulco que a tua pálpebra direita tem, que é diferente da pálpebra esquerda. Minha neta me disse que eu tenho o olho mais aberto do que o outro. Normal. Ela disse, vovô, tu tá com o olho mais aberto do que o outro. Aí foi que eu fui me olhar. Aí você vai observar que no lado direito, tu tem um pouquinho mais de pele do que do lado esquerdo. Então, você tá vendo isso agora? Tô vendo. Olha só. E assim, eu acho que quanto mais experiente a gente fica, a gente percebe mais as nuances de cada um e a gente psicologicamente ou mentalmente opera menos. Porque quando eu me formava, onde eu ia, tá precisando disso, tá precisando daquilo, né? Hoje eu vejo e não opero mais mentalmente as pessoas. Isso é uma coisa interessante também, né? Que a gente vai passando e vai angariando mais experiência e aquilo você percebe, mas não te incomoda. Porque eu acho que, como nós estamos ficando cada vez mais longevos, ou seja, a gente está tendo maior qualidade de vida e vivendo mais, a gente tem que se aceitar também, não, velho? Sim. Né? A gente tem que aceitar que as nossas células, apesar delas estarem sendo continuamente renovadas, existe um momento que aquela célula morre. E que o corpo envelhece. Vai continuar mudando também. O corpo ele muda naturalmente, não é, doutor? Então, assim, eu não posso operar uma mama e dizer que essa mama vai continuar naquela posição. Uma mama muito grande. Vamos exagerar. Paciente com o que a gente chama de gigantomastia, aquelas mamas pesadas, né, largas, com um mamilo que chega às vezes a nível do umbigo. Você diminui essa mama como um todo, reposiciona. Né? Está toda linda, bem posicionada, fixada com pontos todos, mas o envelhecimento tecidual, ele perde volume e perde elasticidade. Assim, a elasticidade ela vai afrouxando, então ele perde a função muscular, né, de contratilidade. Então, quando a gente tem esse afrouxamento, os tecidos caem. Então, a mama que estava toda bonita lá, com o tempo ela vai... As idosas procuram muito esse tipo de intervenção, doutor? Procuram sim, porque hoje, como a gente tem melhor qualidade de vida, melhores médicos para tratar dos idosos, os idosos também, eles têm a necessidade de estarem mais bonitos, porque às vezes eles estão viúvos, mas isso não impede de estarem namorando. Claro, né? Claro. E uma das partes da jovialidade mental é você se sentir bem, né? Bonito, né? Apto para desempenhar. Então, hoje, por isso que eu te falo que o esporte está intimamente relacionado com a cirurgia plástica. E eu encaminho a maioria dos meus pacientes acima dos 60 anos para o meu educador físico, para o meu nutricionista, para o meu geriatra, para que esse paciente não só consiga um rejuvenescimento da parte externa do corpo, mas permaneça jovem do ponto de vista da fisiologia, através da alimentação, através da atividade física, às vezes encaminhando para o gerontólogo para uma orientação de como melhorar os espaços dentro de casa, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai desenvolvendo algumas dificuldades até locomotoras. Então a gente tem que fazer... Os idosos caem mais, não é? Caem mais, né? Uma das particularidades das patologias mais severas em idosos está relacionada às quedas. Né?
Então, queda, cai, fratura o fêmur, que é esse osso longo da perna. Aí não vai conseguir andar, vai ter que ficar muito tempo parado. Isso facilita a infecção, aí complica. O idoso às vezes tem pressão alta, tem diabetes. Então são complicadores que acabam tirando às vezes até a vida. Por favor, doutor, Me conte. para os idosos não usarem aquela bendita banqueta para ficar subindo para pegar coisa no armário, que eu soube que é uma das coisas que mais causa essas quedas nos idosos, que ainda sobe nos banquinhos para pegar coisas. Eu acredito assim, que se você... O senhor já teve paciente que caiu do banquinho e teve lá ser assistida pelo senhor? Com certeza eu já tive pacientes que, no pós-operatório de cirurgia plástica, ajudando a neta em casa, subiram nesses bancos pequenos e fraturaram o fêmur. Olha só. A paciente tinha operado a face há pouco tempo e acabou caindo, fraturando o fêmur. Mas eu acho que para isso a gente tem que ter uma atenção importante também da saúde pública, para que a gente tenha uma educação a nível escolar e a nível do idoso, para que a gente consiga orientá-los, né? Não só com essas chamadas que nós estamos fazendo agora, mas que isso venha também da escola para dentro de casa e da televisão também para dentro de casa, né? Que a gente faça programas informativos de como melhorar a qualidade de vida do idoso também dentro da sua casa. Doutora, por que o senhor é um especialista em gestão de tempo? O que significa isso? Rapaz, especialista em gestão de tempo. Digo, dessa pergunta ele não escapa. Não escapa, tá. Na verdade, Humberto, eu não me considero assim um especialista. Eu me considero um estudioso. Vamos lá. Eu desempenho várias funções. Né? Primeiro, eu sou filho e sou pai. Né? Sim. Então, eu tenho minhas funções com os meus pais, tenho minhas funções com meus filhos, tenho a função com a minha esposa, então eu sou um cara de família. Segundo, eu tenho a minha função de cirurgião plástico. Okay. Né? Eu tenho a minha função de guitarrista nas horas vagas isso mesmo, e triatleta. E tenho a minha correlação muito grande assim, com a minha espiritualidade. Então, eu falo que esses são os meus 4 pilares, né? Família, minha parte de trabalho, meu lazer, que é o triatlon e a guitarra, e a minha espiritualidade. Então, eu não consigo viver sem essas 4 funções. E eu consigo dividir isso ao longo do meu dia em blocos que eu elejo o que eu tenho que resolver durante aquele dia de importante, ou o que eu tenho que resolver durante aquela semana de importante, ou o que eu tenho que resolver durante aquele mês de importante. Quer dizer, existe um planejamento para isso, pessoal? Eu utilizo uma técnica que qualquer pessoa pode utilizar, que está na sua mão. É a técnica 1, 2, 3, 4, 5. E serve para tudo. 1, você identifica o que você precisa. 2, traça a meta. 3, planeja. 4, organiza. E 5, executa. Para o dia e para a semana. Para o dia, para a semana, para o mês, para o ano. Então, por exemplo, eu digo para mim que eu tenho que ler no mínimo 12 livros por ano, que é muito pouco. Né? A gente está no 5º mês, eu já vou bater essa marca de 12 livros, então eu quero ler pelo menos uns 20 livros esse ano. E 20 livros livro assim, físico, né, físico. É o físico. Assim, o físico que eu já comprei na internet, que eu não consegui no celular, está lá em casa. Eu leio. Claro. Mas tu sabias que por conta dessa administração melhor do meu tempo, por exemplo, eu poderia chegar aqui 10, 15 minutos antes, pegar meu celular, abrir meu e-book, e eu tenho ele físico, eu tenho ele aqui, e continuar lendo o meu livro enquanto eu estou te esperando. Entendi. Entendeu? Então, essas situações eu utilizo. Então, eu divido o meu dia assim, fatos importantes, fatos urgentes e circunstanciais. Os importantes, a gente deve eleger em torno de 5 situações que você deve executar nesse dia. Risca ou coloca na tua agenda, ou do celular, ou na tua agenda física, e execute aquelas
5 situações. Tu não vai elencar 20 situações que tu não vai resolver. Mas elencar pelo menos uma situação que você começa e conclui por dia, isso é salutar, né? Já é o início. Fazer uma coisa completa do começo ao fim, todo santo dia. Então, enquanto eles dormem, eu treino, né? Enquanto eles dormem, eu estudo. Sim, né? Então, sim. Geralmente, Humberto, o sucesso... para mim, sucesso é sinônimo de felicidade. Começa daí. Porque, às vezes, o que é sucesso para ti não é para mim. Sim, claro, né? claro. Mas o que é feliz para mim, com certeza, eu estando feliz, eu te contagio com a minha felicidade. Sim, muita gente então, pensa, doutor, que sucesso e é diretamente ligado a dinheiro. Quer dizer, se fez o que fez e não surgiu um resultado econômico, não teve sucesso. Tem gente que ainda se liga nisso. Pô, gente, eu fui prestigiar o festival de jazz. Lá no Jazz Day. Jazz Day. Tenho certeza absoluta que aquilo proporcionou muito mais felicidade do que financeiro. Sem dúvida. Isso é fato. Não é fato? É fato. Agora, a felicidade, ela é na mesma proporção de que tudo que a gente faz entre pessoas, ela tem que ser indo e vindo. Né? Ou então, é a técnica do win-win. Ganha você, ganho eu. E lá, por que todo mundo ganhou? Porque todo mundo ficou feliz em participar daquela situação belíssima na casa que simboliza o templo de arte mundial, porque é conhecido mundialmente, né? E a gente estava trocando o que ali? Energia positiva. Exatamente. Felicidade, pô. Felicidade. Né? Ninguém estava ganhando dinheiro ali. A gente estava com os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estavam ao nosso lado, mas todo mundo feliz em prol da música, de uma música maravilhosa que é o jazz, né? Doutor, eu falei aqui uma vez que só um ser humano pode ajudar o outro ser humano, abordando um certo assunto. Aí entrou em contato comigo uma espectadora que disse: Humberto, da próxima vez, por favor, cita que só um ser humano pode fazer o outro feliz. Aí eu falei: como é que é? É porque você falou, e eu concordo contigo, só um ser humano. Que só um ser humano pode ajudar o outro. Mas você não falou que só um ser humano pode ser feliz tendo o outro, com o outro. Porque ninguém é feliz sozinho. Pronto. O senhor concorda com isso? Concordo. E aí, presta atenção, tu me fizeste aquela primeira pergunta e eu até fui mais prolixo e não te respondi. Quando eu me vi sendo pai, sendo marido, sendo filho, triatleta, guitarrista, participando da minha espiritualidade do meu jeito, eu sou católico, então eu acredito em Deus, eu converso com Deus como eu estou conversando contigo. Sim. É uma relação próxima, sabe? Às vezes vou à igreja, mas eu não preciso só ir à igreja para estar na presença de Deus. Entendeu? Sem dúvida. Então eu comecei a elaborar caminhos que eu conseguisse executar todas as minhas funções sem uma atrapalhar a outra. Então, o que é mais importante hoje? Eu tinha um compromisso com você 2h da tarde. Não está marcado de ontem, a gente está marcado há alguns dias. Então eu organizei a minha agenda do consultório, a minha agenda de treino, né? A minha agenda familiar. Por exemplo, hoje, terça-feira, por que eu marquei? Porque de manhã eu estava na universidade dando aula, depois eu fui para o consultório, certo? Antes de eu sair de casa, eu pedalei 1h30. Né? Porque dia 29 eu estou participando do Ironman Brasil. Essa vai ser a minha 4ª prova full. Vai ser onde, doutor? Florianópolis. 4ª prova full. Tu sabe qual é a distância do Ironman, não? Não tenho ideia, doutor. A gente nada 4 quilômetros, pedala 180 quilômetros e corre 42. Então essa prova eu estou indo agora dia 29 de maio em Florianópolis. Eu vou falar uma coisa só para o senhor aí. Conte-me. O senhor é um especialista em gestão de tempo. O senhor é sim. Eu não posso encerrar essa nossa conversa super agradável. Me diga uma coisa. O Dr. Gerson Mourão veio aqui. Meu amigo. E falou: Humberto, a questão do
do câncer de mama, ele abordou com muita propriedade, é um especialista, mas ele disse que mulheres que são mais tectomizadas, essas mulheres precisam muito mesmo da abordagem, do envolvimento de um grande cirurgião. Me diga uma coisa, essa restauração, a palavra é restauração? A reconstrução. A reconstrução da mama, ela só se completa, ela só realmente é o que deve ser se a mulher tiver também por parte do seu cirurgião um grande apoio psicológico, porque ela não está ali, né? Aí o cirurgião vem e coloca uma nova, não é isso, doutor? E quer dizer, esse trabalho, o senhor tem que também, de certa forma, ter estender um toque psicológico e transferir essa força psicológica para essas mulheres? Eu acredito, Humberto, assim, que a mama é a manifestação maior corporal da feminilidade, né? Porque ela diferencia a mulher do homem, toracicamente falando, sim, né? Sim. Estruturalmente falando, claro. né? E outra coisa, através da mama, ela consegue alimentar o filho. Ela aproxima o filho do seu rosto, porque a gente, quando nasce, a gente não tem muita acuidade visual, a gente não consegue focar. Então você vê formas. Então, como a mama é perto do rosto, a criança identifica a forma da mãe. E como ele está perto, ele sente o cheiro da mãe. Ele sente o calor da mãe. Tu imagina você amputar essa parte do tórax da mulher que tem tanto simbolismos sexuais também, né, para poder gerar o filho, né? O homem é atraído pela mulher por conta também do tórax, das ancas. Sabia disso, que os homens olham para as mulheres que têm as ancas maiores porque fisiologicamente elas têm maior capacidade de gerar, porque elas vão ter passagem para o filho dele. E as mulheres olham mais para homens que têm o tórax mais largo, por conta de que os homens que têm tórax mais largo geralmente são mais fortes e podem protegê-los. Sabia disso? Que bacana, não sabia. Bacana. E outra coisa, você abordou uma situação importantíssima. Eu acho que o câncer de mama é uma patologia que machuca um número grande de mulheres, e às vezes o diagnóstico está só no fato de você ir para frente do espelho e fazer um autoexame. Porque quanto mais cedo você diagnosticar essa patologia, esse câncer na sua mama, menor vai ser a intervenção cirúrgica, menor vai ser a quimioterapia, e você mais cedo vai voltar a trilhar o caminho da saúde. Doutor, tratamento precoce é tudo. Tratamento precoce é tudo, inclusive para as reconstruções. O doutor Gerson, eu chamo de Gerson porque ele é um amigo muito querido, a gente trabalha muito junto, eu faço muitas reconstruções de mama para o Gerson. Conheci o Gerson através do meu pai, Euler Ribeiro Filho, e da minha mãe, Edné Ribeiro, que são médicos também. E uma das vezes o Gerson disse assim: garoto, vou precisar que você me ajude numa reconstrução de mama. E o Gerson já era o Dr. Gerson, né? E eu era o Euler Filho, né? E ele confiou na minha habilidade cirúrgica e me entregou a paciente particular para que eu executasse a reconstrução de mama. A reconstrução de mama, existem várias técnicas. A técnica menos invasiva é quando a gente utiliza os mesmos tecidos da mama afetada para reconstruir, às vezes até com a ajuda de próteses, às vezes sem. Existem a outra parte que a gente tira tecido das costas para recompor a mama, essa na maioria das vezes com auxílio de próteses. E existe uma outra forma com um retalho, que ele pode ser livre ou ele pode ser preso na musculatura do abdômen. Então você tira todo o tecido que está do umbigo até o púbis, então do umbigo para baixo,
levanta esse tecido, passa por debaixo aqui, por cima do gradil costal e por debaixo do tecido gorduroso, faz uma mama nova, ainda dá um abdômen de tanquinho para essa paciente. Então, você faz uma cirurgia totalmente reparadora, mas de cunho única e exclusivamente reconstrutivo. Só e tão somente um grande arquiteto da alma consegue fazer. Porque é o arquiteto que fomenta, que alimenta a autoestima. E você acaba de dar uma aula justamente de como um arquiteto da autoestima age. Humberto, essa leitura é natural, muito natural de fazer. Doutor. Olha, muito obrigado. Eu acho que foi tão rápido. Foi tão rápido. Foi tão né? rápido. A gente falou sobre tantas coisas. Tu me deste a oportunidade aqui de eu fazer um caminho dentro da minha profissão, dentro da minha família, dentro do meu esporte, dentro de uma parte ou outra do meu lazer da música. Dizer para você que, apesar de eu ser médico, eu sou uma pessoa que aproveita a vida como a vida deve ser aproveitada, né? Se eu sou um arquiteto de corpo e de alma, eu agradeço isso muito à minha espiritualidade maior, que é no meu Papai do Céu, que me deu muita organização e muita disciplina e um pouquinho de talento para eu poder desenvolver a minha profissão. Tem duas coisas que eu vou fazer agora, no final da entrevista. Isso não estava nem programado, nem nada, lógico. Mas eu estou feliz em saber que, como eu, você conhece o Dr. Gerson Mourão, não só como especialista, mas como carinhoso que ele é. Um homem que você olha para ele e nem imagina, mas o quanto ele é um homem carinhoso com os amigos, principalmente. E a segunda coisa, doutor, eu quero lhe agradecer em nome de todos os músicos, de todas as pessoas envolvidas no desenho da noite que nós celebramos no Teatro Amazonas, o Dia do Jazz, o Dia Internacional do Jazz, o Jazz Day. Graças a amigos carinhosos como você, graças a amigos apoiadores que nos dão esse trapézio que, como músico, nós tanto precisamos. E muita gente nem imagina o quanto. Mas pessoas como você, o Arnaldo Russo, o Sérgio Vieira, esse negócio de citar nome é perigoso, o Raimundo Holanda. Não vai esquecer. Eu não vou esquecer o Raimundo Holanda. Né? Pessoas que o próprio Rodrigo Dezan, lá do Hotel Juma Ópera, né? Eu estou esquecendo aqui. Peraí. O Odinir Neto, que nos apoiaram e tudo mais. Muito obrigado mesmo. Em nome de todos os músicos também, né, que participaram. Sim, claro. Né, com a sensibilidade natural do povo amazônico. Nós todos somos gratos a vida inteira por tudo que você fez para nos apoiar ali, para a gente poder fazer o que nós fizemos ali. Estou pronto para o ano que vem. Eu tenho... Olha aí, pessoal, vocês ouviram isso aí? Estou pronto para o ano que vem. A gente, como músico, precisa dar essas cambalhotas mais certos do que o trapézio vai estar lá esperando a gente. E vocês são esse nosso trapézio. Muito obrigado. Obrigado. E nós... Tá tudo aí, né, Paulo? Quem quiser falar com o senhor, é só... Tá tudo aí, esses endereços? Os meus endereços estão todos aí nas redes sociais. Hoje acho que as pessoas procuram muito pelo Google, Facebook, Instagram. A gente está em todas essas plataformas. Tá? E colocando só mais uma vez que não existe essa diferenciação entre cirurgia plástica e reparadora, estética e reparadora. É um binômio que não pode ser fragmentado. E para mim, o esporte é a maior plástica da alma possível e imaginável, porque ele molda não só o teu corpo, mas principalmente o teu caráter. Boa viagem lá em Florianópolis e sucesso. Pô, eu tô admirado, eu não sabia disso, eu estou muito... Mais um tijolo nessa admiração. Poxa, muito obrigado. Leve o meu carinho para o Dr. Euler, para a doutora Edneia, tá? Tamo junto. Vai lá. Obrigado, meu irmão. Gente, por hoje é só. Eu saio da entrevista, eu estou aqui em estado de graça, eu estou realmente assim, muito leve depois de ouvir o Dr. Euler Ribeiro Filho. E quero convidar vocês para amanhã, porque ele até falou sobre isso, né, sobre o Teatro Amazonas, grande templo de arte. Tem um camarada aqui em Manaus chamado Roberto Carrani, que é o cineasta. Ele preparou
um documentário sobre os 125 anos do Teatro Amazonas, e ele vai fazer o lançamento aqui amanhã, vai falar. Nesse documentário tem até entrevista, uma entrevista fantástica com o historiador Mário Piranga Monteiro. Está inserido nesse documentário que ele vai falar amanhã e contar toda a história do teatro, porque ele nasceu ali no entorno do teatro, e ele vai contar toda essa experiência dele com o Teatro Amazonas. Posso lhe fazer um pedido? Tudo que quiser. Como você é um detentor desse poder da divulgação da arte, e a arte literária também faz parte, eu queria te colocar que eu estou finalizando o 6º capítulo do meu livro, são 11 capítulos, e é um livro motivacional que vai falar de toda a minha experiência dentro do esporte e como o esporte mudou a minha vida em todos os aspectos. Eu posso te fazer um pedido, então? Eu posso vir lançar ele aqui? Não, meu pedido era ele. Eu ia fazer esse pedido. Quer lançar aqui? Fechado. No nosso A Hora do H? Então tá fechado. Uma hora. Berto, cheguei no último capítulo. Corre pra cá. Perfeito. Tá fechado? Obrigado. Tamo junto. Mas, gente, fiquem com Deus e acreditem. Ele é prova disso. Vocês viram, né? O melhor está sempre por vir. Até amanhã. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para